Oi, pessoal! Eu sou o Cristóvão Eu sou o Galvani. e a gente veio aqui com muita alegria contar para vocês como nos tornamos pais do Júnior. A gente deu entrada no nosso processo oficialmente com os documentos no começo de 2016 e já no final daquele mesmo ano nós entramos no processo em final de maio e a nossa habilitação saiu já em novembro. Foi um processo relativamente rápido em que a gente participou das palestras, do curso preparatório, dos encontros das redes de apoio, dos grupos de adoção. Entramos em vários fóruns de discussão nas mídias sociais, criamos um canal em que a gente contou todo o nosso processo, cada etapa, cada conquista a gente registrava nesse canal, porque a gente queria muito compartilhar a nossa história e as nossas ansiedades e a nossa expectativa com outras pessoas que estivessem passando pelo mesmo processo que nós, né, pela mesma experiência que a gente. E estando habilitados no final de 2016, a gente começou a entrar nessa grande espera que é aguardar o nosso filho. E daí, em março de 2017, eu estava num fórum desses conversando e a doutora Mônica Labuto, que é uma juíza do Rio de Janeiro, estava lá também, e a gente conversou e ela falou: qual é o perfil de vocês? Daí eu contei para ela o nosso perfil e ela falou: eu tenho um menino de Mato Grosso, que é o perfil de vocês ideal, uma criança super bacana, vocês vão gostar muito. Tem interesse? Daí eu falei: tenho. E daí ela falou: então me passa a documentação de vocês que eu vou encaminhar para a juíza do Mato Grosso e daí a gente conversa. Isso gerou na gente uma enorme expectativa, porque a gente sabia que nós estávamos no Cadastro Nacional de Adoção e que, portanto, o nosso filho poderia vir de qualquer lugar do país, mas de verdade a gente não esperava, né, que nós pudéssemos encontrar o nosso filho lá no Mato Grosso. Então a doutora Mônica nos colocou em contato com a vara de lá, da comarca em que ele se encontrava. No dia seguinte, assim, rapidamente, o pessoal começou a articular com a gente, fazer contatos, ligações telefônicas e muitas conversas, troca de e-mail e etc. E demos início, de fato, aos procedimentos para a gente fazer a aproximação. Daí a psicóloga perguntou pra gente se a gente podia ir pra lá, né? Eu falei: uma semana e pouco a gente pode ir ficar aí. Daí ela falou que ela ia pensar como ia fazer essa aproximação, como que a gente ia fazer, né, para conhecer o Júnior e tudo. Ela teve a brilhante ideia de fazer videochamadas que a gente conversasse com o Júnior para poder se conhecer. Então eles levavam o Júnior até a vara lá da infância e da juventude e a gente fazia videochamadas com hora marcada. E a gente fez isso por quase um mês inteiro, todos os dias, inclusive sábados, domingos. Elas foram super bacanas lá da vara de lá, porque elas iam buscar ele na casa lá, eles levavam na casa delas, às vezes, para ele poder fazer a videochamada, quando o fórum estava fechado. E a nossa aproximação aconteceu Por videochamada. por videochamada, né? E faz exatamente esta semana, completamos 4 anos que tudo isso aconteceu. E veja, né, a gente agora que está vivendo tudo no ambiente virtual, online, aulas, reuniões, a nossa vida está online, né? Por conta da pandemia, a gente fala do quanto é surpreendente o fato de que a gente lá em 2017 fez tudo isso por videochamada. Naquela ocasião isso foi muito, como dizer, foi muito inovador, né? De alguma forma. Porque... Pra vara lá foi a primeira vez que eles fizeram esse tipo de adoção e aproximação, e era para eles muito importante porque era a primeira vez que ia ter uma adoção homoafetiva também nessa comarca, interestadual, né? E era interestadual também, né? Então eles estavam muito nervosos com todos os trâmites, porque era a primeira vez que estava acontecendo um monte de coisa para eles lá também. E né? de uma adoção tardia,
porque também tinha isso, o fato de que o Júnior ficou muitos anos institucionalizado e eles já estavam passando por aquele momento de acreditar que talvez o Júnior não pudesse encontrar sua família. Então agora vamos falar disso. O Júnior foi institucionalizado. O Júnior foi abrigado com 3 irmãs menores e 2 irmãos maiores. Os 2 irmãos maiores ficaram um tempo no lar, mas depois foram transferidos para outros lugares. E ficou o Júnior com as 3 irmãs menores. As 3 irmãs menores foram adotadas pela mesma família e deixaram o Júnior. O Júnior ficou sozinho no lar. E ele estava literalmente sozinho quando a gente foi. Fazia mais de um ano que era só ele na casa lar. Ele era a única criança da casa lar. E ele ficou por 5 anos abrigado, sozinho. Ele chegou a fazer aproximação com uma família e até o estágio com uma segunda família, mas não deu certo. Ele foi devolvido. E daí então apareceu a gente, né, na vida dele. Ele apareceu na nossa, né? Foi um encontro de almas, estava tudo pronto para que a gente se encontrasse. Outra coisa, eles eram 13 filhos. Então 6 foram abrigados, os outros já eram maiores, então não foram, né? Então foi marcada a data para a gente ir até o Mato Grosso para buscar o Júnior. Fomos, a gente chegou lá e foi amor à primeira vista. A gente não vinha? Que beleza! E aí? Vamos! A gente chegou, a gente já se abraçou, ele já puxou a gente para sentar na sala da casa lar e conversar. Daí a gente conversou 3 minutos, ele falou assim, então vamos embora? Daí a gente falou, não, vamos ficar mais um pouco, vamos conversar. Ele falou, não, vamos embora, já deu tempo, né? De fato, ele ficou conosco daquele primeiríssimo momento até agora. Aí a gente veio embora, né? Ficamos uma semana lá, mas acabou o processo, a gente veio embora. E chegamos em Curitiba, daí eram os outros desafios de começar a aula, que já em seguida a gente já tinha matriculado ele já ia para aula na semana seguinte, né? E antes disso até, né, chegar em casa, entender como que seria, então, o convívio com ele em casa, porque a gente ficou com ele lá uma semana, grudadíssimos, mas aí já chegando em casa, tão longe, né? Eu acho que é importante dizer que ele veio de uma realidade, de uma cultura totalmente diferente. Todas essas adaptações e como que seria a rotina dentro de casa, a gente já tinha se preparado para isso, bastante. A casa já estava pronta para receber o Júnior, mas como que era? E aí, assim, isso já ia acontecer quase que imediatamente. Nós chegamos em casa no meio da semana, no outro, né, depois do final de semana já era a ida para a escola. Então a ida para a escola também nos deixou ansiosos. Daí a gente descobriu que ele tinha várias dificuldades, porque daí a gente começou a tentar entender o que acontecia, né, quando ele foi para a aula. E ele tinha várias dificuldades de fala, de escrever, né? A gente teve que fazer acompanhamento psicológico, pedagógico, psicopedagógico, né? Então fizemos vários acompanhamentos para descobrir as coisas. Daí acabamos descobrindo que ele não tinha feito o primeiro ano lá, porque ele foi abrigado, desabrigado, abrigado, desabrigado, e daí nisso ele perdeu o ano, e quando voltou pro abrigo, colocaram ele no segundo ano. Então ele perdeu o primeiro ano. Então, assim, isso é uma coisa bem grave, foi, né? Muito grave. Porque ele perdeu a alfabetização básica. Então a gente daí descobriu por que as dificuldades dele, né? Porque ele não tinha tido básico. Então a gente começou tudo de novo, aula de reforço, né? Psicopedagoga, para tentar fazer com que ele conseguisse acompanhar. Então, assim, foi uma luta. Está sendo uma luta, porque até agora ele está no hoje. 9º ano já, né? Ele entrou na 5ª série quando ele chegou, e hoje ele já está no 9º ano, né? Então, assim, até hoje é uma luta, até hoje ele faz reforço, a gente ajuda nas lições, na matéria, para ele conseguir acompanhar. Mas a gente tenta, da melhor forma possível, fazer com que ele vá seguindo o caminho dele. Mas foi bem difícil e a gente ainda hoje sente o reflexo disso, né? Da falta que fez uma parte do estudo dele lá atrás.
uma curiosidade, assim, que quando nós nos conhecemos e a gente ficou um mês inteiro se falando por videochamada, e a gente perguntava, assim, né, nós não, ao mesmo tempo a gente não queria fazer pressão nenhuma, mas a gente estava se conhecendo, e a gente perguntava para ele, você gosta de ir para a escola? Gosto muito. Quando ele chegou aqui em casa e ele foi para a escola, a gente já logo percebeu que ele tinha bastante dificuldade. Quando a gente olhava os cadernos dele, a gente via, por exemplo, lições e lições, atividades que não eram feitas por ele, que eram completadas pela professora que ele teve, e a gente ia percebendo que tinha uma defasagem ali. Na realidade, assim, ele não gosta de ir para a escola, não gosta de estudar, ele não consegue, porque as dificuldades no processo de alfabetização dele comprometeram muito o processo de aprendizagem. E a gente se preocupa muito para saber como, para dar essa possibilidade de ele conseguir, dentro das condições dele, ter um bom processo de aprendizagem, né? Então, a relação com a escola é muito estreita, assim, de estar o tempo todo conversando com professores, com a diretora, com as pedagogas, para oferecer esse apoio pedagógico para ele, que é tão importante. Mas é engraçado porque lá ele dizia, não, eu adoro ir para a escola, eu gosto de estudar, e hoje em dia ele fala, eu odeio estudar, eu não gosto de ir para a escola, por que eu tenho que estudar isso e tal. Então, fora que agora ele está na adolescência, né? Desde o ano passado está na adolescência, então a adolescência sempre já é um fato desafio, bem desafiador pra gente. Uma coisa que eu lembrei de falar é que sobre os irmãos dele, né? A gente teve contato com a família que adotou as 3 meninas, a gente conversou algumas vezes com a mãe quis aproximar as meninas do convívio com ele, a gente fez umas videochamadas, que eles não moram próximos, né? Mas o Júnior não quer. Ele não quer o contato, ele diz que não tem nada a ver. No primeiro ano que nós estávamos juntos, a mãe das meninas, né, das irmãs, entrou em contato conosco, que as irmãs queriam falar com o Júnior, dar parabéns por ocasião do aniversário dele, né? E a gente primeiro conversou com ele, se ele queria, né? Se ele achava legal, que pra gente tudo bem, se ele quisesse, que não tinha problema algum. E ele falou, pode ser e tal. E aí foi interessante, porque na ligação, né, conversaram um monte. E ele apresentou a casa, mostrou o quarto dele, conversaram um monte. Eu acho que eles queriam, né, a gente falava disso, se entender o que estava acontecendo como que ficou a vida dele, como que ficou a vida delas, né? Mas eu acho que teve um segundo contato, né? 2 vezes. E aí ele falou pra gente, pai, não quero mais. Ele falou que não tinha nada a ver. E ele sentou com a gente e disse assim, a minha família são vocês, nós somos família, não tenho irmãos, e é a gente, a minha história é agora. Ele falou isso algumas vezes, inclusive logo no começo ele falou uma coisa pra gente que foi bem forte, assim, de dizer que ele não queria mais saber do passado dele, que a história dele era agora. Nós quisemos conversar com ele, se a gente queria adotar mais uma criança, que a gente queria um irmão ou uma irmãzinha, e ele falou que não, que ele é filho único e que ele não quer irmãos. E a gente várias vezes já tocou nesse assunto e ele fala, não quero, eu sou filho único e eu só nós 3, eu não quero ninguém. É muito engraçado isso, né, a gente pensar toda a trajetória dele, né? Talvez seja um desejo mais nosso do que dele, de querer mais filhos, mas a gente está ainda respeitando o tempo dele e vamos ver. E vamos também sentindo, assim, como que isso pode acontecer futuramente. Vamos terminar, né? A gente tem muita história para contar, a gente adora contar, falar sobre a nossa história, falar como foi o encontro, como foi o processo, mas isso a gente fez lá no nosso canal do YouTube, o TC Fio a Fio, contando sobre como foi para nós essa experiência. Então a gente está muito agradecido de poder mais uma vez de compartilhar nossa história aqui. A gente vai deixar aqui embaixo o endereço do YouTube do nosso canal. Se vocês quiserem entrar lá e assistir os vídeos, vocês
ser bem legal. E a gente fica à disposição, quem tiver dúvida, quiser conversar conosco, contar um pouquinho da sua história também, a gente adora conhecer outras histórias. Tchau, um abraço. Tchau.